Olá, rede. Nesse vídeo eu vou demonstrar o funcionamento de um circuito muito interessante chamado circuito grampeador. Como que ele funciona? Qual que é a ideia? É eu pegar um sinal que eu tenho senoidal com um nível lógico, um nível médio no valor 0 e ajustar o nível dele para o valor acima do valor médio, tá? De acordo com a tensão que vai ficar sobre o capacitor de 1 microfarad. Seguindo aqui no teste, né, eu vou fazer uma simulação. Vou ativar aqui a simulação e a gente vai ver que ele vai fazer com que a forma de onda da saída, que é essa aqui, ele fique acima do 0 volts. Ele fica na média aqui dos 5 volts. Tá? Eu tenho um valor de tensão aqui de 5 volts, amplitude de 5 volts, né? Então por isso que ele fica aqui com um valor médio de 5. O que acontece? No semiciclo negativo, o capacitor se carrega. Então quando a gente vê, quando ele desce aqui, ó, a gente vê uma corrente circulando, que é a recarga do capacitor. Quando ele vai para o semiciclo positivo, ele começa a descarregar pelo resistor. Porém, como eu tenho uma resistência aqui muito alta, o tempo de descarga do capacitor do resistor se torna muito grande, por isso ele não consegue descarregar totalmente. Então dessa maneira ele faz com que a tensão sobre o capacitor fique ali na média dos 5 volts. Dessa maneira eu subo o nível de tensão, fazendo com que o meu nível médio, que antes era 0, vai para 5 volts. Eu vou parar aqui só para mostrar o exemplo do grampeador negativo, que aí é só a lógica invertida do projeto. Então no caso aqui agora, no semiciclo positivo ele recarrega o capacitor e no semiciclo negativo ele faz a descarga sobre o resistor. Porém, da mesma forma, ele não deixa com que o capacitor se descarregue totalmente e com isso ele faz com que o nível de tensão caia agora para baixo de menos 5 volts. Se eu modificar, por exemplo, a resistência, ou baixar ela aqui bastante, aqui com o K, por exemplo, a gente vê que ele diminui, ele mantém aqui a fonte próximo de 0,7, porém o nível médio não fica mais em 0 por causa da descarga do capacitor com o resistor. Se eu voltar agora aqui para os 200K que estava antes, a gente vê que ele mantém o sinal aqui no valor médio em menos 5. Beleza? Vou fazer a prática disso. Seguindo agora na parte prática do circuito grampeador, eu tenho aqui no sinal amarelo, eu tenho a minha senoide de entrada, com o valor médio aqui em 0. E aqui eu tenho o meu sinal verde, que é o sinal na medida do grampeador, que está aqui com o seu nível médio negativo. Tá? Vou inverter agora o diodo para nós vermos o que vai acontecer com o nível médio na saída. Quando eu inverter, o sinal do nível médio vai subir e o sinal do nível médio de entrada se mantém, mas o sinal do nível médio de saída, ele agora se torna positivo. Então, de acordo com a posição do diodo, eu altero aqui se eu quero o meu nível médio acima ou abaixo do sinal. Nós podemos ver também no sinal verde que ele tem aqui um pequeno valor negativo, que é justamente pela condução aqui do diodo, tá? Mas esse é o sinal aqui demonstrando a parte prática do circuito grampeador. Qualquer dúvida, só me chamar.